Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente começar a pintura dessa nossa jarrinha, com esses enfeites natalinos e maçãs. Hoje eu vou fazer as maçãs, o festão, as bolinhas natalinas. Vai ficar apenas essa jarra para a gente fazer em um outro vídeo, só ela. Eu estou iniciando esse chão usando aí o azul Caribe. Para o chão, nós vamos usar o azul Caribe, vamos usar o azul bebê e o azul marinho. Vou começar com um pincelzinho maior, um pincel número 14, mas porque ele está bem cortadinho, bem lixado, dá para eu fazer os meus contorninhos sem borrar. Vou puxando o azul Caribe de início para as regiões onde eu quero que fique maior sombra. Depois, eu vou reforçar com o azul marinho. E conforme eu vá me afastando do desenho, eu vou pegando o azul bebê e vou, olha, apagando essa separação do tom do tecido e o tom da tinta. Emendando, esfumaçando as tonalidades para cima do tecido. Vou sempre levando movimentos, dando preferência a fazer movimentos na horizontal, uma vez que isso aí será uma toalha de mesa. Não será uma toalha muito detalhada, mas assim, com dobras de tecido e coisas do tipo, mas a gente vai ter a noção de que é uma toalha de mesa. Então, de fato, até caberia a gente fazer movimentos tanto na horizontal quanto na vertical. Se ficasse algumas manchinhas nesses dois sentidos, não ia ficar ruim. Mas eu vou fazer um trabalho bem tranquilinho. O nosso objetivo maior será a nossa jarrinha, tanto que eu vou fazer ela no vídeo sozinha. Veja o quanto eu pintei aí do azul Caribe. Vou dar continuidade com esse azul bebê, para a gente sumir um pouco com essa tonalidade do nosso tecido. E a gente não vai pintar o tecido inteiro, então a gente precisa dar uma esfumaçada nos tons, sumindo ele para cima do branco do tecido. Eu vou deixar uma sombra mais voltada para o lado direito. Então, será, olha, a gente já percebe aí nessa maçãzinha que esse azul Caribe, ele tá mais marcadinho, ele tá puxando um pouquinho para esse lado direito. Depois, com o azul marinho, a gente deixa essa sombra mais marcada, mais visível. Eu quero uma luz mais forte para o meu lado esquerdo. Aí, eu já vou deixando bem emendadinho essas tonalidades. Esse azul Caribe que eu tô colocando para essa região aí, é por conta do festão que vai passar por essa região. Aí, então, eu vou deixar, olha, já marcadinho com azul mais forte para o lado direito, acompanhando a sombra que eu lhe falei. Você não precisa subir muito esse azul. Eu vou colocar ele assim, esfumaçar, mas depois aí eu vou colocar também umas flores de batidinhas, complementando. Olha só, a colocação do azul marinho, ela é bem mais curtinha e bem mais marcada. Vou colocando ela aí para cima desse azul Caribe. Não precisa cobrir todo o azul Caribe, deixe esse azul marinho mais próximo aos desenhos principais, como por exemplo, olha, tô colocando aí nesse cantinho da jarrinha. Vou colocar também ao lado da maçã. Esse risquinho que eu estou acendendo ele aí, ó, é do festão. Eu posso até escurecer um pouquinho por aí em volta, o lugar onde vai cair todas as folhagenzinhas ou as fitinhas, né, do festão. Essa parte aí de trás eu também posso escurecer, tem um galinho, tem a maçã, tá muito fechado essa região, eu posso escurecer. E ao lado dessa maçã é necessário, precisa mesmo. Mas para todo caso, depois que a gente terminar a nossa pintura, a gente dá uma olhada no geral para ver se não tem alguns elementos que tá aí flutuando, parecendo que tá flutuando, né? Se tiver, a gente trata de escurecer mais um pouquinho. Às vezes as meninas dizem, olha, parece que a minha pintura fica voando, não tá encostando no chão.
É só você escurecer um pouquinho nesse encontro entre o elemento e o chão, no encontro mesmo, um escuro assim mais curtinho. Veja como eu estou colocando esse azul marinho, que ele não estou puxando demais, é mais curtinho, que dá a entender que aquele elemento está encostando mesmo no chão, está em cima do chão, viu? Aí as bolinhas eu vou escurecendo principalmente esses cantinhos, que seria aquela parte que não encosta mesmo. A parte que encosta, a gente pode passar até um contorno, uma vez que a gente tem que respeitar essa luminosidade que tá vindo aí do lado esquerdo. Essa parte aí de dentro, eu posso escurecer ela bem. Tem muitos elementos aí, além do festão, vai ter flores de batidinhas aí atrás, tem essas bolinhas, a jarra, tá tudo muito fechado. Lugar onde passa menos luminosidade. Aí também eu posso escurecer levemente, mas não precisa subir muito esse azul, não. Aí eu vou escurecer só mais um pouquinho e nós vamos começar a pintar esses galinhos. Olha só os pontos que eu tô escurecendo. Por que eu tô deixando isso assim tão escuro? Por conta do festão e das flores que ainda vem aí atrás. Se não tivesse eles, não precisava deixar assim escuro, tá? Isso aí é o sépia. Um pincelzinho número 6, bem velhinho, já bem acabadinho, tinta só de um lado, e eu vou puxando aí esses galinhos com esse sépia. O meu tecido, dá para vocês perceberem que ele é bem ralinho. É uma sacaria bem ralinha. A gente vai puxando, fazendo esses risquinhos e fica difícil de serem feitos. Acabam ficando mais grosseiros do que o que a gente gostaria. Se for com o pincel zero, ele fica, eu acho que não fica muito bom para esses tecidos assim muito grosseiros. Eu prefiro fazer com esses pincéis chatinhos mesmo. Fiz aí o galinho, por enquanto eu vou deixar ele assim. Vou só passar um pouquinho de brilho para ele, um pouquinho de luminosidade, espalhando um toquezinho de branco. Mas a gente ainda volta para aí, viu? A gente vai fazer umas flores de batidinhas por essa região. Eu não vou fazer agora porque eu vou puxar esse festão, vou pintar esse festão inteiro e vai ficar se misturando os tons da flor com os tons dos verdes que eu vou colocar para ele. Vai ficar muito acúmulo de tinta aí úmida. Então, eu vou fazer primeiro ele, depois eu faço as flores. Você também poderia estar fazendo o contrário, fazer primeiro as flores, que seria até o mais certo, e depois estar fazendo ele. Eu vou dar preferência a fazer logo ele. Para ele, olha só como eu vou fazendo. Eu vou puxando vários risquinhos. Alguns eu vou levando mais à frente, outros eu vou levando mais reto, mas vou puxando vários. E para esse primeiro momento, eu tô puxando com o verde pântano. Tinta só de um lado do pincel, pouca tinta, não precisa levar demais, e vai fazendo risquinhos. Se o seu tecido for um tecido mais fechadinho, um tecido mais lisinho, vai pintar melhor. O meu é muito grosseiro, vou puxando os risquinhos e ele vai falhando, tipo falhando, partindo os risquinhos pelo meio, mas tudo bem, dá para fazer com tranquilidade. Olha só, vou puxando dessa forma até o final. Eu já vou deixando ele assim, de certa forma, bem cheinho. E para esse final, olha, não é diferente, apenas a gente vai puxar fazendo o acabamentozinho. Não vai puxar todas para as laterais, vai puxar para a pontinha, para as laterais. E vou voltar agora puxando um pouco de verde oliva. Se você quiser deixar secar um pouco isso aí, para depois colocar o verde oliva, fica até melhor. Mas eu vou buscar fazer o meu todo de uma vez. Uma vez que eu tô gravando, eu quero ir deixando logo prontinho. Com esse verde oliva, a gente vai ganhando mais um toque de verde e vai também enchendo mais, a gente vai fechando ainda mais esse centro desse festão. Tá vendo? Vai deixando tudo mais cheinho e não vai perdendo
a ideia de festão, aquela ideia de muitos, vamos dizer que muitas folhinhas juntas. Terminado de colocar o verde oliva, eu venho agora com o verde pistache. Esse verde pistache vai me dar um pouco de luminosidade, como se tivesse luminosidade, brilhos, vai fazer aparecer melhor essas folhagens. Olha só como vai ficando, tá vendo? Vai aparecendo pelo centro folhinhas que pareciam não existir. É como se só tivessem nas laterais, não é? E com esse verde pistache, a gente faz ela aparecer bem por essas regiões. E observe que eu tô puxando elas de fora para dentro. As outras, eu saí puxando de dentro para fora. Você também pode estar puxando essas de dentro para fora. Eu acho que fica mais marcado quando a gente puxa ela assim de fora para dentro. Elas aparecem melhor, elas trazem uma quantidade de luminosidade maior e definição para essas folhagens do festão. Bom, gente, esse lado e o outro será feito da mesma forma, tá bom? Todo festão que eu tenho será pintado, para esse desenho, será pintado desse jeito, nesses tons. Eu enchi essa bolinha com ouro metálico. Tô pegando um pouco de azul marinho, que é o tom do nosso chão, como se estivesse refletindo nela, né? Passei nessa região um risquinho, mas observa como eu estou passando. Eu não estou encostando esse risquinho do lado de fora. Eu estou deixando um contorninho entre essa parte de fora e esse risquinho, esse contorno que estamos fazendo. Tá ficando uma porção pintada com o ouro metálico. Agora, com o sépia, eu tô fazendo o contorno de fora. Não precisa fazer lado a lado. Mas eu vou puxar uma boa porção. Se você achar que nesse momento apagou um pouco o verde oliva, você pode estar reforçando depois. Esse meu sépia, ele vai cair como sombra e como marcas de elementos que podem estar próximo a essa bolinha. Como se ele estivesse mostrando algumas coisas aí em volta. E o desenho que você vai fazer para eles pode ser reto, pode ser no sentido horizontal, puxando no sentido horizontal, vertical, pode ser assim arredondado, não tem muita importância. Esse daí está representando sombra, tá? Os outros estão representando elementos em volta. O fato de eu dizer que não tem muita importância, porque assim, se você estiver pintando, olhando uma bolinha mesmo, aí isso é importante. Você vai tentar desenhar o que ali está mostrando. Mas se você não tá desenhando assim aleatoriamente, igual eu, você dá o desenho que você quiser em cima dessa bolinha. O importante é que você manche ela para as pessoas, quando olharem, dar a ideia de que ela está refletindo alguma coisa em volta, logo ela tem uma pintura metálica. Ela consegue mostrar um pouco do que tem em volta. Eu tô colocando aí o branco como luminosidade, branco esse que eu vou colocando e espalhando. Olha só. E vou colocando agora os excessos, que são os brilhos. Veja que mesmo nesse lugar onde eu coloquei o branco, quando a gente coloca o excessozinho, ele aparece. Esses são os brilhos, e tanto esse branco espalhado quanto esse branco em excesso, sem mistura, é importante que eles estejam aí. Essa região aí de cima, eu pintei esse pedacinho com ouro metálico e vou terminar com sépia. Essa é aquela parte que segura a nossa bolinha, né? Que tem um cantinho onde a gente coloca uma fitinha para amarrar ela e pendurar em algum lugar. Vou fazer essa alcinha também toda com sépia. Contorninho todo com sépia. Vou colocar uns branquinhos aí como brilho. Veja que para essa região, esse pedacinho aí em cima, ainda sobrou duas partes, né? Essas eu vou pintar na mesma cor dessa parte aí embaixo. É como se fosse uma sobra mesmo de alguma textura que tivesse em cima dessa bolinha e que passou para essa região também em cima. Vou encher isso aí tudo de vermelho, o vermelho tomate, mas você pode estar usando o tom que você quiser na sua casa.
tanto de vermelho quanto outras tonalidades, o azul, o verde, o amarelo, o rosa, a cor que você quiser, que você gostar. Coloquei o branco aí em cima, espalhei como luminosidade. Agora eu estou colocando excessos de branco como brilho, um pouquinho de preto como sombra para essa parte aí de cima e essa separação entre as bolinhas. Vou colocando esse preto, vou espalhando. Esse preto que eu estou colocando aí é para dar um pouco de volume a esse elemento que está aí segurando essa bolinha, que está por cima dela. Se você quiser, você pode colocar mais branco para a parte contrária. Eu vou deixar assim mesmo. Vou apenas agora, olha, decorar um pouquinho a minha toalha de mesa, fazendo umas estrelinhas e umas bolinhas. Os lugares mais abertos, você pode deixar essas estrelinhas e bolinhas de branco mais vivo. Os lugares assim mais escuro, mais fechadinho, você procura colocá-los deixando mais apagadinhos, tá bem? Olha só, para esse lugar mais aberto, eu vou pegando o excesso assim maior de branco, deixando mais pintado. Veja que aquela região lá de dentro, eu deixei ela menos branco, mais apagadinha. Se não tem muita luminosidade, ela não tem que aparecer tão forte quanto esses de fora. Vou sair espalhando esses detalhezinhos por toda a minha toalha, dessa mesma forma. O importante aí é você tentar manter os lugares mais escuros com menos branco e os lugares assim mais claro, mais afora, com a quantidade maior de branco. A quantidade de estrelinhas e bolinhas que você vai colocar fica a seu critério. Se você quiser, pode estar enfeitando também com outras coisas. Ou não enfeitando, né? Para essa outra bolinha, eu tô começando a pintura dela com cinza chumbo. Veja onde eu tô passando esse cinza chumbo, deixando assim bem escuro. São as regiões que eu preciso mesmo de uma sombra mais marcada. Olha só por onde eu vou colocar o cinza. Eu vou fazer aqui uma circunferência, tá vendo? Vou passando já um pouco de prata metálico. Misturando aí, eu preciso unir essas duas tonalidades. A outra nós usamos o ouro. Aí, nós estamos usando o prata. Tô passando o branco, emendando, que são os pontos de maior luminosidade. Pegando sempre o prata e levando junto um pouco de prata, um pouco de cinza, chumbo e branco. A gente vai mesclando isso aí. Você pode estar terminando tudo isso com o prata metálico e depois vir detalhando. Eu já vou colocando assim junto porque eu quero deixar o prata mais por cima para ficar mais brilhoso. Quando a gente sai mesclando as cores ou colocando as outras cores em cima do prata, ele perde mais aquele brilho que ele tem. Por essa razão, eu quero deixar que ele fique mais acima. Vou enchendo aí com o branco e com o cinza chumbo. Tendo sempre o cuidado de fazer uma boa emenda, não preciso de manchas nesse primeiro momento. Depois de eu fazer toda a minha base, aí sim eu vou pensar em manchar isso um pouquinho. Estou passando branco ainda aí em cima, eu preciso que fique mais clarinho essa região central. Passar o prata metálico, vou espalhando ele. Assim, não dá para você perceber aí em casa, eu acredito, mas fica um brilhinho bem bonito em cima das nossas bolinhas, tá? Que o vai ficando do ouro metálico, do prata metálico, ele deixa esse brilhinho. E eu gosto de colocar ele assim depois, porque esse brilho fica mais acentuado. Depois ele vai secar, vai ficar um pouco mais transparente, mas o brilhinho vai permanecer, até mais forte. Se em algum lugar você precisar que fique um pouquinho mais escuro, pegue o cinza chumbo e reforce, tá vendo? Aí eu já tô manchando um pouco. Começar também a colocar um pouco de branco. Vou manchar com o cinza chumbo. Essa parte tá mais à frente, eu não tô muito preocupada em usar os tons do em volta, não.
Eu tô mais preocupada em colocar esse cinza chumbo como manchas, como se estivesse mostrando coisas em volta, objetos em volta. Olha onde eu vou manchar um pouquinho, colocar excesso de branco. Já temos uma boa luminosidade aí, né? Já passamos bastante branco. Então, em alguns lugares eu vou distribuindo uns excessos, dando a ideia de brilho mesmo para nossa bolinha. Essa parte aí de cima, você pode fazer um certo contorno com o branco em alguns lugares. E não podemos também esquecer que tinha uns detalhes, um desenho em cima de nossa bolinha, não é? Então, eu vou pegar aí o terra queimada, vou passando os risquinhos, você pega terra queimada, você pega marrom, sépia, rústico, a cor que você tiver. E vai colocando uns risquinhos, dando a ideia de que são uns galinhos. Eu vou colocar lado a lado, alguns lugares mais fortes, outros mais suave, mais fininho, mais discreto. Como se a parte que tem mais luminosidade tivesse ficado um pouco mais apagadinha. E a parte que não tem muita luminosidade pode deixar mais grosseiro, mais forte. Veja que eu fiz lado a lado os galinhos. Lugares mais escuros, eu procuro deixá-los mais marcados, mais fortes. Lugares mais claros, eu vou deixando mais suave. Agora, com verde musgo, eu vou colocando, tipo, umas folhagens, como se fossem folhinhas de pinheiros mesmo, puxando um pouquinho. Coloque quanto você quiser e onde você quiser. Aí, eu vou tentar puxar um galinho assim mais apagadinho e colocar umas folhinhas também. Essas folhinhas para essa região mais clarinha, pode ficar também mais apagadinha. Com o pincel zero, eu vou colocando umas frutinhas, como se fossem uns azevinhos, umas bolinhas. E dessa forma, eu vou deixar decorada essa bolinha, diferente, bem diferente da outra, né? Mas ambas bem detalhadinhas, assim, com alguma decoração sobre ela. Coloque quanto você quiser, quanto você gostar, mais ou menos, ou mais vermelho ou mais verde, enfim. Essa região aí em cima, a parte que a gente prende a bolinha em algum lugar, eu vou encher ela com um cinza chumbo, mais escura mesmo, está para baixo, para uma região de pouca luminosidade. Vou passar um pouco de preto, para fazer a separação da bolinha desse espaço que prendi nela. Deixar mais marcadinho, uma sombra mais escura. Não é região para luz, né? Veja que eu espalhei um toquezinho desse preto, mas para fazer a separação desse espaço, eu deixo bem marcado, bem forte. Esse pedacinho restante, posso encher ele com o prata metálico. Posso encher tudo isso. Tô deixando um pouquinho assim marcado, como se tivesse uma separação irregular. Com o cinza chumbo, eu vou fazer a parte aí, olha, essa parte que segura o lacinho, essa alça. Pode sombrear um pouco esse prata metálico também com esse cinza. Para luminosidade, você pode estar colocando um toquezinho de branco ou um toquezinho a mais do prata metálico. Na alcinha também coloque um excessozinho para que fique mostrando bem. Eu tô colocando o branco, tá? Olha só os pontos que eu tô distribuindo um pouquinho de branco. Vou colocar um pouquinho de branco aí. E vamos para as nossas maçãs. Caiu um pouquinho de água aqui em cima da minha maçã, então provavelmente ela vai manchar. Mesmo assim, eu vou fazer a pintura. Depois, se manchar, se essa tinta escorrer para o lado, não é? A água levar ela para o lado. Então, a gente arruma, depois a gente dá um jeitinho. Olha só, passei aí essa porção de amarelo limão. Estou passando agora o verde pistache, fazendo esse contorno.
Vou contornar tudo isso e misturar esse amarelo limão. Eu quero fazer maçãs bem mais clarinhas, com vermelho, mas pouco vermelho. Vou fazer as duas mais para o vermelho, levando um pouco de vermelho, porque o Natal pede mais amarelo, vermelho, azul, um verde mais forte, cores mais fortes, não é? Então, eu vou colocar mais pro vermelho, mas não vou colocar demais. Veja o quanto de amarelo limão e verde pistache eu tô passando. Essa região aí de baixo eu vou reservar para o vermelho. Vou pintando assim por cima do cabinho, porque o vermelho ele não vai cobrir esse cabinho, depois eu vou encontrar ele com tranquilidade. Então, eu não preciso me preocupar muito em deixar ele de fora. Essa parte mais larga posso até deixar, desde que não me atrapalhe na pintura da maçã. Mas pode, olha, passar assim por cima, que é uma pintura bem tranquila. Você vai achar ele e vai pintar depois, sem nenhum problema. Eu queria que você observasse que o meu verde pistache, ele já está crescendo ali em cima um pouco, ele já está manchando um pouco. E também esse vermelho, como eu vou puxando ele. Eu vou puxando com o pincel de lado para que vá ficando riscado e vou levando tudo para esse cantinho aí central, para esse risquinho. Ele é nossa base. Tudo que a gente for riscando, a gente vai riscando em direção a ele, tá? Se a gente tirar os risquinhos de dentro, a gente sai arredondando no formato da maçã, mas sai de dentro dele. E se a gente trouxer de fora, a gente vai levar para ele. Isso aí é um pouquinho de sépia que eu tô colocando. Você poderia estar colocando no lugar do sépia um pouco de verde oliva. Eu tô puxando aí também um toquezinho de sépia, eu vou deixar essa região mais escurecida. E essa parte aí central, eu vou colocar também um pouquinho de sépia para dar uma profundidade. Vamos escurecer um pouquinho isso. Depois eu vou colocar um cabinho aí também com ele, mas não se preocupe que não vai sumir. Olha só, a parte de dentro da nossa maçã bem marcadinha. Ainda estou colocando um pouquinho aí de sépia. Você pode estar colocando vinho em cima desse vermelho. E agora vamos pro branco. Um toquezinho de branco, primeiro como luminosidade, depois eu vou colocar uns excessozinhos como brilho. Vou colocar também riscando, o que eu risco de fora vem caindo para esse centro, vem sendo sempre trazido para esse centro. E o que sai desse centro, a gente vai arredondando no formato dessa maçã, que é uma esfera. A minha maçã é bem pequenininha, os riscos estão ficando um pouquinho grosseiros, mas não tem problema. Essa outra será o mesmo processo, só vou pintar um pouco mais com amarelo limão. Veja a nossa maçãzinha lá em cima, o quanto tá borradinho do lado dela, né? Eu tô adorando isso. É porque, gente, é bom quando acontece alguma coisinha assim, porque às vezes acontece aí na sua casa e você fica se perguntando como corrigir, perdi meu desenho, fica agoniada. Não precisa. A gente pode fazer correções bem tranquilas. De preferência, deixe secar para corrigir. Mas se você tiver um pouco de pressa, você vai ver que eu tô pintando aqui, eu não parei. Tá úmido a minha maçãzinha e eu vou fazer a correção aí em cima daqui a pouco. Vou pintar essa outra e vou voltar lá. A pintura dessa maçã não é diferente da outra. Ela levou até então o amarelo limão e o vermelho, esse vermelho Scarlet que eu tô usando. Agora eu vou colocar o verde pistache, mas eu vou sempre puxando essas tintas em direção a essa parte central. O centro da nossa maçã é onde fica o cabinho. Tudo que a gente vai puxando dessa parte de fora, a gente deve ir puxando, levando em direção a ele, arredondando em direção a ele. Não é um risco reto, mas é arredondando. Veja que eu vou arredondando esses risquinhos, como se estivessem caindo para onde ele está. Essa parte aí de baixo, eu tô passando um pouco de vinho
Olha só, vou escurecer um pouco com o vinho, mas eu vou deixar também já assim meu riscadinho. Esses risquinhos vão arredondando em direção a essa região central, embora ela não chegue até lá. Aí também eu fiz uma marquinha, você pode fazer algumas ou nenhuma manchinha, mas fica bom algumas manchinhas em cima de casca de maçã. Nós vamos usar o sépia também, tá? Para essa parte aí central, olha, eu vou usar um pouquinho de sépia. Pode usar o rústico, pode usar o terra queimada, pode usar o próprio vinho. Use uma cor escurinha que vai deixar uma profundidade para essa parte. Isso aí é o cabinho da nossa maçã. Vou colocar o sépia e vou colocar um toquezinho de branco. Depois. Esse branco que eu estou colocando, de início a luminosidade, vou espalhando um pouco. Depois uns excessozinhos para deixar uns brilhinhos. E veja que a pintura da maçã, ela é muito tranquila. Tem algumas que se a gente estiver observando de uma maçã real, a gente vai precisar de umas misturas um pouquinho mais complexas, né? Com mais cuidado. Mas essas maçãs, assim, fantasia, que a gente pinta sem estar olhando uma maçã real, tá, sem tentar copiar de alguma coisa, é muito tranquila, é bem rápida a pintura. Um brilhinho aí para esse cabinho, essa madeirinha que tem aí. Veja como escorreu essa tinta em meu tecido. Esse cabinho eu estou enchendo ele com o sépia. Vou encher ele todo, a parte mais grossa, a parte mais fininha. Vou encher tudo só com sépia e vou colocar um toquezinho de branco como luminosidade. É aqueles galinhos bem básicos, bem tranquilos de serem feitos. Vou puxando os fininhos, outros mais grosseiros. Se você quiser puxar uns bem fininhos, use o pincel zero, vai lhe ajudar. O pincel zero não se entende muito bem com tecidos muito grosseiros. Então, eu vou preferindo fazer com esse mesmo, embora eu já tenha esse hábito. Enchi todo o meu galinho. Agora, um toquezinho de branco na parte de cima, a parte de baixo ela fica com mais sombra mesmo. Veja que eu vou passando o pincel assim bem despreocupado, não é aquela coisa que a gente vai se preocupar muito, onde colocar, se vai alisar mais ou menos, não, vou deixando umas tintas um tanto que soltas aí em cima. Isso aí é o nosso festão, e veja que a minha maçã está lá, viu? Ainda não mexi nela, mas ela está bem úmida. Agora, eu vou pegar o verde pântano e vou fazer o mesmo processo do outro lado. Vou pintar esse festão da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou fazer uma primeira pintura com esse verde pântano, puxando esses risquinhos como se fossem a base para o nosso festão. Vai cair sobre esse galinho, vai cair sobre essa maçã. É essa mesma a intenção, não se preocupe, por isso que nós pintamos logo assim, eles, né, esse conjunto de galinhos e maçãs. A de cima nem tanto, mas essa de baixo vai cair uma boa porção. Tô colocando verde oliva. Vou colocar bastante também risquinhos com verde oliva, ele aparece menos por conta desse tom escuro do verde pântano, mas ele também aparece deixando um ar mais verde, mais interessante para o nosso festão. Depois eu vou também colocar, olha, o verde pistache, do mesmo jeito, tudo igual fizemos do outro lado. Alguns dos risquinhos eu puxo para fora, outros eu puxo para dentro mesmo. A maioria eu puxo para dentro. Mas isso só do verde pistache. O verde pântano e o verde oliva é para fora. Olha só o quanto manchou. Não tá seca a minha pintura ainda, tá, gente? Mas eu vou fazer a correçãozinha. Eu vou colocar aí uma porção de violeta caindo para cima da maçã e para cima do lado que seria o fundo do nosso desenho.
Você vai colocar para cima da maçã se quiser. Você pode simplesmente fazer o contorno dela e fazer essas flores de batidinhas que eu vou colocar aí, sem manchar a maçã. Mas eu quero deixar cair um pouquinho aí em cima. Então, agora eu peguei o magenta, vou mesclando a esse violeta. Esse é um pincel número 8. Vou usando ele aí, misturando essas cores, caindo para os dois lados, como se esse cachinho de flor tivesse também saindo umas flores dele para cima dessa maçã, só para essa que está por trás. Essa outra que está aí bem à frente, deixe ela livre desses tons. Agora, com o branco, eu venho colocando um acabamento para a região de fora, tá vendo? Eu não termino isso aí sem esse acabamento. Eu vou colocando para suavizar esse encontro dessas flores com esse tecido, o tom do tecido, e deixar umas manchinhas brancas que dá a ideia de que tem pétalas passando aí para fora, para cima do tecido, que não é só essa região de dentro que tem flores, está arredondando, por exemplo. Aí eu vou distribuir algumas flores mais formadas. Só lembrando que a gente tem alguns vídeos, acho que 2 ou 3, no canal que fala especificamente disso, dessas flores de batidinhas, tá? Se bem que em quase todos os desenhos que eu faço, que coloco ela, a gente fala bastante sobre elas. Olha só, vou enchendo de flores, umas bem formadas e outras não. Para essa parte de fora, apenas umas pétalazinhas soltas. E aí, veja que já mudou completamente, a gente não tem mais nenhum borrão, não corre mais o risco disso aí se modificar. Se ao acaso seu tecido ainda estiver muito úmido, o máximo que vai acontecer são essas flores ficarem um toquezinho mais apagadinhas depois que isso secar, esse branquinho dessas flores. Então, você pode estar corrigindo, colocando um toquezinho mais de branco. Vou colocar aí só magenta e branco para essa parte de dentro. Pode colocar também um pouquinho, ó, de violeta para essa região mais escura, só um toquezinho, só umas manchinhas. Eu quero deixar assim bem por trás. Vou puxar mais uns galinhos saindo de dentro desse cachinho de flor e eu vou colocar aí também. Lembra que nós íamos colocar umas flores para essa região? Pronto, vamos colocá-las agora. Primeiro, eu vou colocar só uma porçãozinha, uma pequena porçãozinha, para você ver como fica. Depois, eu vou acrescentar um pouquinho mais, e aí você escolhe se você gosta com mais flores, se você gosta com menos, se você vai querer colocar além do que eu já coloquei, colocar um pouco mais até. Então, fica muito a gosto de quem está pintando. Eu já coloquei aquela porção do outro lado, vou colocar uma solta aí em cima. Agora, eu estou colocando mais essa pequena porção. Olha só, minhas flores estão formadas. Vou colocar um pinguinho de amarelo limão no centro de cada uma das mais formadinhas, tanto para esse cachinho quanto para o outro, tá? Para esse chão, eu vou escurecer um pouquinho as regiões que encontra os elementos com o chão, porque eu acho que não tá muito grudadinho nesse chão ou nessa toalha, né? Eu colocando um pouquinho mais de preto, vai dar a impressão de que não, vai tirar mais a impressão, vamos assim dizer, de que está flutuando. As pessoas me cobram muito isso. Aline, o que eu faço para que meu desenho fica flutuando? É só escurecer. Você escurece assim um pouquinho, que parece que a gente encostou mesmo os elementos ao chão, ou a toalha, ou a tábua de uma mesa, enfim. Veja os pontos que eu coloquei mais sombra, que foram nesse encontro da jarrinha com o chão, dessas bolinhas com o chão,
E você também pode colocar na maçã. A parte dos festões fica mais difícil porque é muito solto. Você pode deixar como está. Olha só, observa o cantinho que eu coloquei mais flores aí do lado. O preto que eu coloquei para esse chão na maçã e nas bolinhas, além da jarrinha. E logo mais, gente, eu volto para a gente pintar só essa jarrinha. Para a gente terminar nosso desenho. Beijos e até mais. Tchau!